Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Observador 10 e 2. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. O Governo está a esta hora reunido com os sindicatos da administração pública para discutir aumentos salariais, numa altura que está convocada uma greve geral para dezembro e, Carla, os sindicatos já admitem aumentar a contestação social. Se o Governo não corresponder às reivindicações salariais, é o que admitem os sindicatos, recebidos esta manhã pelo Executivo. A repórter Nadine Soares está a acompanhar estas reuniões no Ministério das Finanças. Nadine, o que é que está concretamente em cima da mesa? Essas reuniões já começaram e o que está em discussão são, acima de tudo, ajudas de custo e subsídios. Na reunião anterior, o Governo já apresentou uma proposta de aumentar o subsídio de refeição na função pública em 10 cêntimos a partir de 2027, assim atingir 6,30 € por dia. E aumentos salariais de 2,30%, isto é, um mínimo de 60,52 € em 2029. É uma proposta que ainda assim fica abaixo das reivindicações das centrais sindicais que pedem, por exemplo, um mínimo de 10 € por dia de subsídio de alimentação. A primeira federação que já está a ser ouvida é a FESAP, que ainda pode decidir juntar-se a essa greve geral da UGT e CGTP marcada para 11 de dezembro, isto se não gostar do rumo destas reuniões. Lembro que é uma greve que já foi bastante contestada pelos governantes pelo facto destas negociações estarem neste momento a decorrer no ponto de vista do Primeiro-Ministro Luís Montenegro e da Ministra do Trabalho, Maria Rosário Palma Ramalho. É uma greve incompreensível. Mas para já, Carla, vai ser uma manhã de reuniões, principalmente de exigências por parte da administração pública. E depois da FESAP há ainda outros dois sindicatos para serem ouvidos. Esta manhã falamos da Frente Sindical e a Frente Comum, que também vão se sentar à mesa com o Governo para exigir melhores salários. E um tom, por isso, muito difícil nestas negociações, que vão ser acompanhadas pela Nadine Soares, no Ministério das Finanças. A CGTP, recorde-se, convocou uma greve para 11 de dezembro, uma greve geral em contestação ao pacote laboral apresentado pelo Governo. Este vai ser o tema do Contracorrente desta manhã, para ouvir já a seguir a este jornal. João Ferreira diz não estar à espera de nenhum pelouro oferecido por parte do Executivo Camarário, liderado por Carlos Moedas. O vereador, eleito pela CDU em Lisboa, admite que esse convite venha a ser feito ao Chega. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que tomou posse ontem, disse durante a campanha eleitoral que poderia vir a convidar João Ferreira a assumir um pelouro. Na comissão de inquérito desta manhã, o vereador único da CDU acredita que quem vai ter pelouros neste mandato municipal será o Chega e garante que Carlos Moedas nunca lhe chegou a fazer esse convite de facto. Não é verossímil que isso venha a acontecer. Aliás, acho que a forma como a campanha decorreu, aquilo que foi possível deixar muito claro do que são diferenças assinaláveis entre o projeto e a visão que temos para a cidade e aquela que Carlos Moedas tem e que tem vindo a pôr em prática, tornam isso pouco plausível, mais a mais na atual configuração do Executivo Municipal, em que outros já se perfilaram para cumprir esse papel. Bruno Mascarenhas. E nesse caso, sim, foi possível constatar durante a campanha eleitoral convergências óbvias em torno de muitos temas. João Ferreira entende que a campanha que a coligação liderada por Carlos Moedas fez tem muitos pontos em comum com a do Chega. O vereador da CDU insiste nas críticas à governação de Fernando Medina para justificar a razão de não se ter juntado à candidatura liderada pela socialista Alexandra Leitão, que ficou em segundo lugar. E viramos agora a página para a crise na saúde. Um relatório da Convenção Nacional da Saúde revela que metade dos portugueses admite sentir-se perdido no SNS e a maioria das pessoas não sabe exatamente onde se dirigir em caso de necessidade médica. Trata-se de um inquérito nacional que foi realizado pela primeira vez e que foi divulgado esta manhã pela agência Lusa. De acordo com este estudo, os portugueses têm dúvidas sobre como funciona o SNS e não escondem as dificuldades no contacto com os serviços. São dados que nos mostram o atual estado do Serviço Nacional de Saúde. Carlos Pedro. Apenas 47% dos inquiridos sabe o que fazer em caso de emergência médica. Mais de metade enfrenta incertezas quanto aos percursos a adotar dentro do SNS.
Também metade dos portugueses revela dificuldades em obter resposta depois de contactar o Serviço Nacional de Saúde, mas os problemas não ficam por aqui. Menos de 40% dos portugueses considera fácil o processo de marcação de consultas, exames ou tratamentos. A preocupação é maior no caso dos doentes crónicos que têm de manter contacto regular com o SNS. Mais de metade destes doentes relata dificuldades em obter resposta ao ligar para os serviços do sistema de saúde, um valor superior ao reportado por participantes sem doença crónica. Mas, Carlos, apesar destes problemas, o inquérito da Convenção Nacional da Saúde mostra também que o SNS aumentou de forma considerável o número de médicos e de enfermeiros. O número duplicou mesmo por cada 1000 habitantes, mas o estudo diz-nos também que o SNS ganhou mais 522 mil novos utentes só na última década. Fatores como o crescimento populacional moderado, aumento da população imigrante, maior longevidade e uma procura crescente por cuidados públicos num contexto de pressão económica ajudam a explicar este aumento. Quanto ao crescimento do número de profissionais de saúde, o estudo conclui que o reforço da capacidade assistencial reflete políticas públicas para responder ao envelhecimento, às doenças crónicas e às exigências da pandemia. Dar conta ainda dos ganhos seletivos no setor referenciados neste relatório. O número de utentes sem médico de família diminuiu no ano passado. A mortalidade evitável antes dos 75 anos também diminuiu e mantém-se abaixo da média da União Europeia. Ainda como ponto positivo, o documento aponta para uma estabilização em níveis elevados da taxa de cirurgias realizadas em regime ambulatório. Diz o relatório que isso demonstra maturidade e eficiência do sistema. Carlos Pedro, com o raio-x ao SNS com base no inquérito da Convenção Nacional da Saúde, os investigadores dizem ainda que a estratégia portuguesa para o setor deve equilibrar o reforço do setor público com a regulação e a articulação com o privado. Ainda na saúde, a IGAS está esta manhã em vários hospitais de norte a sul do país para ver se há mais casos como o do dermatologista do Hospital de Santa Maria. O médico Miguel Alpalhão, que recebeu mais de 700 mil euros em 2 anos por cirurgias adicionais neste hospital, num caso que já está no Ministério Público. Os inspetores da IGAS estão a analisar dados em vários hospitais para detectar eventuais casos semelhantes. É uma notícia avançada pela CNN de Portugal. O objetivo é verificar se os hospitais e os profissionais de saúde cumprem as regras quando fazem cirurgias pagas à parte para combater as listas de espera. Ou seja, se estes médicos não prejudicam o trabalho do dia-a-dia no SNS, se há alguma fraude na forma como os clínicos codificam as operações pelas quais o Estado paga à parte e saber se há mecanismos de controle a funcionar dentro dos hospitais. O antigo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, reconhece que o Web Summit trouxe uma mudança de mentalidades em Portugal. Destaca que o empreendedorismo floresceu com uma maior atratividade para investidores. O impacto da Web Summit em Portugal foi o tema do explicador desta manhã. Manuel Caldeira Cabral era o Ministro da Economia quando esta cimeira chegou a Lisboa. Admite ter visto uma alteração estrutural no país que, diz, fez florescer o empreendedorismo em Portugal. O mais interessante foi, de facto, o impacto que a Web Summit teve no empreendedorismo, nas empresas tecnológicas e na mudança que aconteceu no país. Viu, de facto, uma transformação no país? Houve uma transformação no país e uma alteração estrutural no país, quer nas mentalidades. A ideia do empreendedorismo floresceu. Todas as câmaras municipais, todas as instituições hoje em dia querem ter incubadoras, as próprias universidades ensinam o empreendedorismo. Isto há 10 anos atrás não era essa a realidade. A análise de Manuel Caldeira Cabral, antigo Ministro da Economia. Já o líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, considera que Portugal pode melhorar ao nível da cultura de atração de investimento estrangeiro. Portugal não é ainda um amigo do investimento, não tem ainda essa cultura, devemos trabalhar nesse sentido e nós não devemos ter 7 unicórnios, nós devemos ter 70. Portanto, o nosso desiderato deve ser esse. E para isso, nós temos de fazer uma análise realista daquilo que não está bem e melhorar isso. É apenas isso que nós dizemos. Obviamente, nós temos muitos fatores positivos e eu destaquei alguns. As nossas universidades formam alunos de excelência, pessoas altamente qualificadas que vão para qualquer lado do mundo e que não ficam atrás, muito pelo contrário, a maior parte das vezes ficam até muito à frente de muitos outros e de muitos seus pares europeus. Portanto, nós temos esse potencial, nós temos é de concretizar esse potencial.
A análise de Mário Amorim Lopes, também de Manuel Caldeira Cabral, sobre o impacto da Web Summit no país. Foi o tema do explicador desta manhã. A cimeira começou na segunda-feira, continua até amanhã em Lisboa, com um número recorde de investidores, mais de 1.800. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional alerta que as agressões de reclusos a estes profissionais são cada vez mais frequentes e violentas. Frederico Moraes volta a pedir uma valorização da carreira. Dados divulgados esta manhã pelo Jornal de Notícias mostram que os guardas prisionais estão 5 vezes mais de baixa do que as outras forças de segurança. O diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais revela que esta é uma tendência dos últimos anos. O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional rejeita que estas baixas sejam fraudulentas. Frederico Moraes explica que na origem estão crimes e agressões cometidos pelos reclusos contra os guardas. Temos agressões a guardas prisionais constantemente, porque os reclusos são violentos, cada vez o crime é mais violento. E os acidentes de serviço, a maior parte das vezes, é por agressões de reclusos a guardas prisionais. E a doença profissionais é o desgaste do nosso corpo relativamente ao serviço, não é? Porque as portas são cada vez mais velhas, porque não há investimento e cada vez há mais dificuldade de abrir portas, cada vez há mais lesões de tendinites dos braços e das mãos e dos joelhos por muitas horas que se passa em pé, dos pés, e isso tudo contribui para essas doenças profissionais e para os acidentes de serviço. O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, ouvido pela Rádio Observador, volta a pedir uma valorização da carreira que descreve como envelhecida, mas exigente. 10h13, já a seguir o contracorrente sobre lei laboral. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de quarta-feira? PSD, Chega e PS estão a negociar várias medidas a incluir no Orçamento do Estado. Para tal, há vários cenários em cima da mesa, desde coligações negativas a parcerias ao centro ou alianças à direita. Falamos de medidas como o IVA no cabaz alimentar essencial, a diminuição das portagens ou as pensões. O Governo enfrenta vários desafios com Chega e PS de acordo em muitas matérias. A votação final do Orçamento do Estado está marcada para dia 27 de novembro. A destaque também para a Operação Influencer. O Tribunal da Relação de Lisboa nega estar a apreciar qualquer recurso dos arguidos, desmente assim a Procuradoria-Geral da República. Amadeu Guerra justificou o atraso na conclusão da operação com um recurso interposto pelos arguidos que ainda estaria a ser apreciado no Tribunal da Relação de Lisboa. Ao Expresso, esta entidade nega, garante que não se encontra pendente qualquer recurso relacionado com este processo que levou à queda do governo de António Costa. Ainda a Depressão Cláudia, que vai trazer chuva, trovoada, vento e agitação marítima até domingo. Todos os distritos do continente estão neste momento sob aviso amarelo, mas logo à noite a grande maioria sobe para laranja, com o aviso da Proteção Civil. Há a possibilidade de cheias e de inundações urbanas para os próximos dias. E preparem-se para um dia muito especial que está quase a chegar. Então, o Dia Nacional do Pijama. E bem, falaste em chuva e agora pijama, é a combinação perfeita. Isso é quando? Depois do dia da lareira e antes do dia da almofada. E antes do dia das pipocas. É o dia 20 de novembro, mas vocês estão a associar o pijama à casa e não é assim. Há uma caminhada. Eu prefiro trabalhar de pijama, não é? Uma caminhada noturna em Lisboa. Uma caminhada de pijama. Certeza que vai haver muita gente a fazer. Há muita gente desocupada. Mas é no dia 20 também? É dia 21 de novembro, uma sexta-feira, das 9h30 da noite até à meia-noite. Começa na Praça do Rossio e vai passando pelos locais mais emblemáticos da cidade e pelo meio. E deve estar bom para estar de pijama. Deve estar quentinho. Aqueles polares. Acho que podes levar robe também.